Bom, então uma questão que pode surgir é, primeiro, esse codificador de prioridade, ele resolve o problema do codificador BCD comum, porque agora ele consegue inibir ativações espúrias do teclado lá. Então, se porventura o usuário pressionar uma tecla de prioridade maior e outras, mediante ruído, forem sensibilizadas, isso não vai interferir na informação que o usuário quis transmitir, tá? Então, por essas e outras razões, é que esse codificador, ele também foi transformado num produto comercial, tá? Um deles é o 74LS147. O nome dele, codificador de prioridade. Ele, então, opera em 10x4, ou seja, 10 entradas e 4 saídas, certo? Mas ele também opera com números octais, tá? Nesse caso, 8 entradas, 3 saídas. Observem a tabela verdade desse codificador de prioridade. É idêntica à tabela verdade do que foi estudado neste vídeo, certo? Então, basicamente, a lógica, observem o estado natural aqui do codificador, é o mesmo que o que foi utilizado aqui na tabela. Então, é por isso que foi feito o estudo baseado na lógica negativa, tá? Na lógica negativa. Por quê? Porque ela realmente é utilizada e esse codificador, ele usa a lógica negativa. Observem aqui a inversora. A inversora está aqui, a inversora está aqui, a inversora está aqui. Então, esse A que está aqui, ele é conectado a uma inversora. Aqui ele fica complementar, aqui ele fica complementar. Aqui ele está como se fosse complementar, 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 complementar. E assim por diante, tá? Então, esse circuito, ele tem que ser analisado com lógica negativa, do jeito que foi feito nos slides anteriores, tá? Então, aqui são as entradas dele, tá? Ele tem de 1 a 3 aqui, as restantes estão aqui. Saídas CB, saída A, saída D. Conexão com VCC, então aqui é 5 volts, aqui é o negativo da fonte, certo? Observem MSB, MSB, LSB, maior prioridade, prioridade. E bom, por que é maior prioridade? Observem aqui essa linha, ó. Observa que o 9, quando ele for pressionado, não interessa o que acontece nas outras, tá? Então a prioridade maior tá aqui, a menor tá aqui no número 1, tá? E o 0? O 0 é o estado natural do circuito. Se não tem nada acontecendo, todas as entradas elas estão no nível lógico alto. E observem, o projetista ele precisa garantir essa condição, tá? Então agora a gente vai observar que tipo de informação a gente encontra lá no datasheet desse componente, tá? Está aqui o datasheet. Observem, 10/4 e 8/3 codificadores, ó, encoder é codificador, priority é prioridade, tá? Codificador de prioridade 10/4 e 8/3. Então, que tipo de descrição o fabricante fornece? Então, são codificadores de prioridade. Eles fornecem codificação de prioridade das entradas para garantir que apenas a que possui maior prioridade é codificada.
Então, o que seria isso? O que seria esse codificar? É sintetizar na saída um código em binário, um número que está no código BCD que representa o número da entrada, tá? Que é o que a gente viu até o momento. Então, ele pode... Aqui está o circuito integrado, aquele que foi mostrado ali no slide, tá? Aqui é o encapsulamento dele. De uma forma geral, ou é DIP ou é SOI, que está aqui para esse MD. E aí a gente observa que aqui é a figura do codificador que foi estudado, certo? Ele tem entradas CB, A, D, desculpa, saídas CB, A, D, entradas 1, 2, 3, 9 desse lado, 4, 5, 6, 7, 8 desse lado aqui. Tá? Já o 74LS148, ele é o codificador para octal, tá? Por quê? Porque ele tem entradas A2, A1, desculpa, saídas A2, A1 e A0, e entradas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ele vai ter as outras saídas aqui, ó, EO e GS. Então é um pouco diferente o circuito, tá? Observem que no 7447 o pino 15 não é utilizado, aqui o pino 15 tem função. Então não dá para simplesmente trocar eles no circuito, tá? Isso é arriscado. E agora, pessoal, entra a informação mais importante aqui, que é a tabela verdade. Então, esse circuito integrado, ele obedece a essa tabela verdade. Isso é imutável, tá? O circuito é construído para operar desse jeito. A gente observa que essa tabela verdade é exatamente igual à tabela verdade que foi estudada, tá? As condições don't care, ou seja, a entrada 9 é a que possui a maior prioridade. E na saída vai aparecer esse número no código BCD, tá? A entrada 1 tem a menor e por padrão o circuito fica nessa linha aqui, tá? Na qual todas as entradas são nível lógico alto e a saída nível lógico alto. Então, quando o usuário interage com o circuito, ele vai criar nível lógico baixo nas entradas, tá? E aí o circuito vai mudar de linha. O circuito vai vir ou para cá, se ele pressionar o 7, ou se ele usar a entrada 7, ou aqui, se ele usar a entrada 5, e assim por diante, tá? Aí aqui tem a tabela do octal também. Aí observem que é um pouco diferente, porque ele considera essas saídas GS e EO. Então, dependendo do valor delas, observem que o circuito não opera, tá? É isso que está sendo escrito aqui. E quando elas são conectadas GS em low e EO em high, aí o circuito passa a operar como um codificador de prioridade octal, tá? Então, agora aqui está o circuito deles, tá? A gente observa que na esquerda está o codificador 147, que é o que foi estudado. À direita, o octal. E o que é importante observar? Primeira coisa, observem que cada uma das saídas estão conectadas a portas lógicas NOR. E isso é uma informação que vem da lógica negativa, tá? A gente vai observar que a porta lógica NOR ela é perfeitamente compatível com esse tipo de lógica. Então eu vou colocar ela... mover ela aqui, vou redimensionar, porque não precisa ficar grande essa informação, tá? Mas o que é importante observar, pessoal, a gente sabe que a porta lógica NOR trata-se de uma porta lógica OR, certo? Opa! É uma porta lógica OR conectada a uma porta lógica inversora. Então, ela tem entradas genéricas A e B, no nosso exemplo. A gente sabe que A, B, considera a saída S aqui. Saída S. Então, aqui pode ser 0, 1. Aqui pode ser 0, 0, 1, 1. A nossa saída S, o que vai acontecer? Se para qualquer uma das combinações que a entrada é 1, a gente sabe que aqui vai ser 1.
só que tem a inversora, né? Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0 e aqui é 1. É o inverso da OR, tá? E o que é interessante observar, pessoal, é que se qualquer uma das entradas for nível lógico alto, a saída é 0, tá? A única combinação das entradas na qual a saída é 1 é essa que está aqui, ó, ou seja, entradas A e B conectadas em low, certo? E isso aqui no codificador de prioridade é porque a lógica aqui está feita de tal forma que qualquer uma dessas entradas aqui, tá, que for nível lógico alto, a saída é 0. E é por isso que tem uma AND aqui, tá? Então esse circuito ele é todo projetado para usar lógica negativa. E aí tem esse componente aqui, ele também é uma inversora, tá? Mas ele funciona um pouquinho diferente da inversora. Ele tem um detalhe aqui que o diferencia, que vai ser o seguinte, tá? Vou colocar aqui, vou diminuir. Então, o que acontece? Esse circuito, ele é denominado uma Active Low Not. Tá? Por que é uma Active Low? Pelo seguinte, o estado padrão dele é esse aqui, ó, High Low. Para o circuito fazer transição melhor desenhar desse jeito aqui. Então, o estado padrão dele é alto e baixo, tá? Então, high, low. Para o circuito fazer essa transição aqui, ó, para nível lógico alto, aqui tem que aparecer um nível lógico baixo, tá? Então, se não aparecer nível lógico baixo, a saída permanece em low. E essa é uma forma de detectar o nível lógico baixo, tá? Então aqui detecta se o usuário está usando ou não. Por quê? Porque a lógica é positiva. O que realmente tem influência é o low, tá? Então, observem que a implementação da lógica negativa, ela exige um circuito totalmente diferente do que seria da lógica positiva. Então, é comum ver porta lógica NOR e essa porta lógica inversora em circuitos com lógica negativa, tá? E uma outra informação importante aqui, que é importante deixar claro, no que diz respeito ao timing desses circuitos, tá? Ou seja, atrasos de propagação, tá? Propagation delays, low, high, high, low. A gente observa que é muito pequeno, é 12 nanosegundos. Então, se o usuário usa uma entrada, essa entrada é sinalizada na saída com o código BCD e isso leva nanosegundos, tá? São circuitos extremamente rápidos.